durante anos, os libros de historia contaram apenas lado da Revolução Mexicana. Mas eu vi tudo de perto. Meu nome? Isso pouco importa. Eu não empuneia rifle nem comandava exércitos. Meu posto era na cocina, e meu deber era alimentar os homens que mudaram a história. Entre pratos fumegantes e o tilintar dos copos, testemunei momentos que nunca foram registrados. Hoje, vou contar sobre algo que poucos conhecem, as festas proibidas de Pancho Villa. Muitos veem Villa como líder implacável, homem que viveu para a guerra e a vingança. Mas há lado dele que raramente é discutido. Quando o sol se puna sobre os campos de batalha e os tiros se calavam, ele reunia seus homens, aliados e convidados especiais para noites que pareciam desafiar o próprio destino. Nessas celebrações, a música se misturava ao aroma da carne assada, e os sussurros de conspiracoes corriam como vinho derramado entre os copos. O que acontecia nessas noites? Quem era convidado? E, o mais importante, por que essas festas eram tão perigosas? Algumas foram apenas encontros de comemoração, mas outras mudaram o rumo da guerra e até selaram destinos. Algumas pessoas saíam de las mais poderosas. Outras nunca mais eram vistas. Eu estava lá. Eu vi tudo. E hoje, vou contar o que meus olhos presenciaram. Pero antes de empezar el video te pido que le des me gusta al video, te suscribas y comentes aquí. As festas de Pancho Villa não aconteciam em qualquer lugar. Não eram meros encontros casuais. Cada uma delas era estratégicamente planejada e montada como teatro onde tudo poderia acontecer, alianças heladas, traicoes arquitetadas e momentos de descontracao em meio ao caos da guerra. Os locais variavam conforme o momento da revolução. Quando a sorte sorria para Villa, as festas aconteciam em fazendas luxuosas confiscadas dos inimigos. Salões imensos, iluminados por candelabros dourados e cheios de móveis esculpidos a mão, serviam de palco para suas noites de celebração. Mas nos tempos difíceis, a comemoração se deslocava para esconderijos improvisados no deserto, cavernas secretas ou vilarejos leais à causa revolucionária. Mesmo na escuridão, a energia das festas permanecia inabalável. Os convidados não eram apenas soldados. Havia músicos que embalavam a noite com corridos revolucionários, mulheres que encantavam com danças e vozes suaves, espiões infiltrados disfarçados de nobres e, claro, generais e estrategistas que sabiam que, entre gole e outro, podiam decidir o futuro do México. O clima dessas festas era uma mistura de tensa e euforia. Por lado, havia o alívio de ainda estarem vivos depois de tantas batalhas. Por outro, todos sabiam que aquele poderia ser seu último brinde. As gargaladas ecoavam, as cancoes exaltavam a revolução, mas sempre havia olares atentos e mãos prontas para sacar uma arma caso fosse necessário. Eu mesmo preparava os banquetes, observando tudo das sombras. E o que vi nessas noites me fez entender que, para Pancho Villa, essas festas eram muito mais do que apenas diversão. Por trás de toda a música, da comida farta e das risadas, havia esquema de segurança meticulosamente organizado. Nenhuma festa de Pancho Villa era apenas uma celebração, era também evento de alto risco. Cada convidado era uma possível ameaça, e cada noite de diversão poderia terminar em ataque inimigo ou golpe interno. Os locais das festas eram escolhidos com extremo cuidado. Antes de qualquer celebração, grupo de homens de confiança era enviado para inspecionar a área. Cavaleiros percorriam o terreno ao redor, verificando possíveis rotas de fuga e pontos vulneráveis. Se a festa fosse em uma fazenda, cada quarto era examinado, cada túnel explorado. Nenhum detalhe passava despercebido. Os guardas de Villa, homens treinados na guerra, se espalhavam pelo perímetro, armados e atentos. Muitos ficavam posicionados nos telados e em pontos altos, observando qualquer movimentação suspeita. Havia também sentinelas infiltradas entre os convidados, misturándose à multidão, prontas para intervir caso algo saísse do controle. A entrada era rigidamente controlada. Ninguém participava sem ser identificado, e mesmo os aliados mais próximos eram submetidos a inspecções.
Os espiões inimigos vivían tentándose infiltrar, e Villa sabía que simples descuido poderia custar sua vida. Para evitar envenenamentos, Villa sempre escolhia alguém de extrema confiança para provar os pratos antes dele. Esa era uma das minas funcoes como cocineiro. E o mesmo preparava cada refeição, e em muitas ocasiões proveía os alimentos antes de servilos ao general. Mas a maior ameaça vinha de dentro. As festas não eram apenas momentos de relaxamento, mas também de política. Traicoes e conspiracoes eram tramadas no calor da bebida. Muitos generais rivais se aproximavam de Villa sorrindo, mas tinham planos ocultos. Os homens mais próximos a ele nunca baixavam a guarda, e se algo parecesse errado, simples gesto de Villa era suficiente para que traidor desaparecesse na escuridão da noite. Mesmo com toda essa segurança, havia momentos de tensão. Em algumas festas, tiros foram disparados do lado de fora, forcando todos a pegar suas armas e se preparar para lutar. Houve também tentativas de assassinato frustradas por pouco. E, no entanto, Villa continuava promovendo suas festas, sabendo que, mesmo sob risco, elas eram essenciais para fortalecer alianças e manter o moral de seus soldados elevado. As festas de Pancho Villa eram famosas por atrair seleto grupo de pessoas, mix de aliados políticos, generais, soldados e até aqueles que eram considerados traidores. Era uma ocasião para estabelecer alianças, fortalecer amizades e, em alguns casos, selar pactos secretos. A lista de convidados nunca era previsível, mas, em grande parte, ela refletia a natureza imprevisível e estratégica do próprio Villa. Entre os convidados mais frequentes, estábamos líderes de diferentes facções revolucionárias. Villa sabia que manter boas relações como outros chefes de facções era vital para garantir que sua revolução continuasse forte. Esses encontros muitas vezes envolviam discussões sobre estratégias de guerra, mas também davam espaço para pouco de lazer, longe das tensões do campo de batalha. Além dos guerreiros e líderes, intelectuais e pessoas da classe alta também eram convidados para essas festas. Villa, sendo homem de grandes ambícoes e uma visão ampla, não se limitava apenas ao círculo militar. Ele queria atrair a atenção dos grandes nomes da sociedade mexicana e até aqueles influentes em outras partes do mundo. O objetivo era estabelecer sua imagem como líder não apenas militar, mas também homem de cultura e autoridade. A presença de figuras importantes, como advogados, professores, médicos e jornalistas, indicava seu desejo de conquistar legitimidade além do exército. Porém, não eram só pessoas do campo político e cultural que compareciam. Como uma forma de manter a moral elevada entre seus homens, Villa sempre fazia questão de convidar seus soldados, em especial aqueles que tinham se destacado nas batalhas. Para eles, as festas eram prêmio por suas vitórias e sacrifícios. Era uma oportunidade de se divertir, se misturar com outros homens e até com as mulheres que eram convidadas. No entanto, nem todos os convidados eram necessariamente amigos ou aliados de Villa. Alguns estavam lá apenas como observadores ou como parte de jogo político mais complexo. Villa não tinha problema em convidar até mesmo aqueles que poderiam representar uma ameaça, pois ele sabia que, em muitos casos, as festas serviam como uma forma de desarmar os rivais, fazendo-os se sentir parte de seu círculo. Alguns historiadores dizem que até mesmo figuras do governo e da elite, que eram, de certa forma, adversárias da revolução, eram bem-vindas, desde que estivessem dispostas a aceitar as regras de Villa. Os convidados, então, variavam de acordo com a necessidade do momento. Havia aqueles que eram indispensáveis para o sucesso político de Villa, e também aqueles que estavam apenas lá para compartilhar da euforia do momento. Villa, com sua habilidade política, sabia como transformar uma simples festa em palco de estratégia e manipulação, com cada convidado desempenhando papel dentro do grande jogo. A comida e a bebida desempenham papel essencial nas festas de Pancho Villa, tanto no que se refería ao entretenimento quanto a construção da imagem do líder revolucionário. Como homem com grandes ambícoes, Villa sabia que a alimentação nas suas festas deveria ser grandiosa, refletindo seu poder e sua influência.
Él entendía a importancia de proporcionar una experiencia completa para seus convidados, e isso incluía não apenas a comida de alta qualidade, mas também a bebida que deveria satisfacer até os mais exigentes. A comida, as mesas nas festas de Pancho Villa era um verdadeiro espetáculo. O menu incluía pratos típicos da culinária mexicana, mas como uma característica especial, eran preparados en grande escala, para satisfacer tanto os convidados mais ilustres quanto os soldados. Os pratos mais comuns eran feitos com carnes de boa qualidade, como cordeiro, porco e vaca, muitas vezes preparados de maneira tradicional, como asados e cocidos, mas também havia opções exóticas, como a carne de caca. Além das carnes, o milo, dos ingredientes principais da dieta mexicana, não podia faltar. Era servido en diversas formas, desde as tradicionais tortillas até os tamales e outros pratos feitos com a planta. Havia também uma grande variedade de guisados e sopas, com destaque para o famoso caldo de res, sopa de carne, que era servido en grandes panelas. As festas de Villa, então, eran uma oportunidade para que os convidados experimentassem a verdadeira gastronomia mexicana en suas diversas vertentes. A bebida, quando se trata de bebidas, Pancho Villa não economizaba. As mesas de bebidas eram igualmente imponentes, e o álcool, principalmente o tequila, estava sempre presente. Como líder revolucionario, Villa possuía uma grande quantidade de recursos, e isso se refletia na qualidade das bebidas que ele oferecia. O tequila, que é uma das bebidas mais tradicionais do México, era servido en grandes quantidades, e as famosas barras de tequila eran montadas para que os convidados pudessem degustá-lo à vontade. Além do tequila, Villa também servia outras bebidas alcoólicas, como o mezcal, que é uma bebida tradicional também originária do México e produzida a partir do agave, assim como o tequila, mas como sabor mais forte e distinto. Os vinos e cervejas não ficaban de fora, mas era o tequila que realmente dominaba a cena nas festas. O simbolismo da comida e da bebida, a comida e a bebida nas festas de Villa tinham simbolismo profundo. Elas representaban não só a generosidade do líder, mas também sua forca e sua capacidade de unir as pessoas. Ao oferecer uma grande variedade de pratos e bebidas, Villa sabia que estava não apenas satisfeito seus convidados, mas criando espaço onde alianças políticas e sociais poderiam ser fortalecidas. As festas eram uma forma de afirmar seu poder, de mostrar que ele tinha a capacidade de fornecer o melhor para seus aliados, mas também de oferecer algo único e exclusivo. Essas festas, então, não eram apenas eventos sociais, mas também manifestações de poder e controle, onde a comida e a bebida serviam como instrumentos para consolidar sua posição, criar conexões e, muitas vezes, manipular situações a seu favor. Embora as festas de Pancho Villa fossem celebradas com grande pompa e uma aura de excessos, nem tudo nas comemorações era voltado para o prazer e a diversão. Ao lado da ostentação e da grandiosidade, havia lado sombrio e inquietante que se refletia tanto nas ações de Villa quanto nas atitudes dos convidados e na maneira como essas festas eram usadas como ferramentas de poder e controle. A violência nas festas, a violência era elemento constante na vida de Pancho Villa, e não se limitava apenas aos campos de batalha. Nas festas, a violência frequentemente se manifestava de maneira sutil, mas não menos perturbadora. Houve relatos de que as tensões políticas e pessoais entre os convidados podiam facilmente escalar, transformando evento festivo em ambiente perigoso. Não era incomum que discussões acaloradas entre os presentes terminassem em brigas e, em alguns casos, até em duelos fatais. Além disso, como líder revolucionário, Villa usava suas festas para demonstrar sua autoridade e reforçar seu controle. Havia sempre a presença de seus homens armados, conhecidos como dorados, que garantiam que a ordem fosse mantida durante os eventos. No entanto, as festas de Villa também serviam como uma forma de intimidar seus inimigos e opositores. Muitas vezes, ele aproveitava esses encontros para, secretamente, mandar eliminar aqueles que considerava uma ameaça. As festas como propaganda e manipulação, as festas de Pancho Villa não eram apenas momento de celebração, mas também uma maneira estratégica de manipular a opinião pública e fortalecer alianças políticas.
Durante esa celebracoes, Villa sabía exactamente cómo controlar a narrativa e reforcar sua imagen como o herói revolucionario que lutaba pela justica e pelo ben do povo. Por tras desa fachada de festa e alegría, ele usaba os eventos para consolidar o apoio de importantes figuras políticas, militares e até mesmo da sociedade civil. Entretanto, había tamén unha manipulação máis sutil acontecendo nas sombras. Villa se cercaba de pessoas que poderiam ajudá-lo en sua luta pelo poder, e usaba esas festas para garantir que esas pessoas permanecessem leais a ele. Ele sabia que a comida, a bebida e o entretenimento eran poderosos instrumentos de controle social. A través desas festas, ele moldaba as opiniões e fidelizaba seus seguidores, mas tamén mostraba a súa forca e dominio sobre a vida e a morte, en un ambiente onde ninguén estaba a salvo das suas intrincadas jogadas políticas. O uso de mulheres nas festas, outro aspecto sombrío das festas de Pancho Villa estaba relacionado a maneira como as mulheres eran tratadas. Durante ese período, as mulheres eran muitas veces vistas como objetos de desejo e submisao, e Villa, como outros líderes da época, usaba súa posicao para explorar esas dinámicas. As mulheres, muitas veces esposas ou amantes de seus aliados e até mesmo as propias súditas da Revolucao, eran convidadas para esas festas, mas não estaba malí para entretenimento. Muitas veces, as mulheres eran vistas como símbolos de poder ou como ferramentas para estabelecer alianzas, e iso geraba unha atmósfera tensa e opresiva. A pesar de algumas mulheres conquistarem unha posicao de respeito e influencia, muitas outras eran simplesmente usadas como símbolos de status ou para fins sexuais. Ese aspecto das festas de Villa, embora menos comentado, reflete a unha realidade brutal sobre as relacoes de poder e género dentro da Revolucao mexicana. O lado escuro da luxuria e das drogas, além da violencia e das manipulacoes políticas, outro elemento sombrío das festas de Pancho Villa era o consumo de drogas e a busca incesante por prazer. Villa e seus convidados nao se limitaban apenas ao alcohol e a comida abundante, o uso de substancias como o opio tamén estaba presente nas celebracoes. Embora o consumo de opio não fosse incomum entre os círculos militares e sociais da época, a súa presença nas festas de Villa demonstraba nível ainda maior de decadencia e excesos. Ao mesmo tempo, as orgías e os comportamentos licenciosos tamén não eram incomuns. As festas de Villa estaban impregnadas de unha atmósfera de luxuria desenfreada, onde o prazer e a indulgencia estaban no centro da celebracao. Iso se reflete en prácticas muitas veces imorais e desrespeitosas, especialmente en relacao a maneira como as mulheres eran tratadas, e, ao longo do tempo, esa decadencia comecou a manchar a reputacao de Villa. O legado sombrío das festas, o lado sombrío das festas de Pancho Villa, con súa violencia, manipulacoes políticas, exploracao de mulheres e decadencia moral, gerou legado complicado. Embora muitas pessoas ainda vejan Villa como herói da Revolucao mexicana, as festas revelam unha faceta sombría de súa personalidade e de seu orichim. Elas mostraran que, para Villa, a busca pelo poder e o controle absoluto eran máis importantes do que cualquier ideal de justica ou liberdade. Esas festas, que inicialmente parecían momentos de celebracao e uniao, tamén eran reflexo de homem inmerso en unha luta constante pela sobrevivencia política e pessoal. E, como muitas das grandes figuras históricas, Pancho Villa se vía cercado não apenas de seguidores leais, mas tamén de inimigos. E a linha entre aliado e adversario podía ser tracada en gole de tequila ou en olar suspeito durante unha noite de festa. As festas que Pancho Villa promovía não eram apenas unha simple celebracao, era palco onde poderosas intrigas e segredos eran tramados. O carisma e a autoridade de Villa, aliado a seu papel de líder revolucionario, tornaram esas festas não apenas lugar de indulgencia e prazer, mas tamén ambiente repleto de intriga e manipulacao. A arte da manipulacao política, por tras da diversao e da ostentacao, Villa usaba as festas como unha maneira de forjar alianzas políticas e obter vantagens estratégicas. As conversas nas mesas, muitas veces envoltas en vino e música, eran carregadas de significados. Era durante esas reuniones que o líder revolucionario consolidaba apoyos, compraba lealdades e, ao mesmo tempo, comecaba a criar escenario de intrigas para eliminar seus inimigos.
A habilidade de manipular os outros a seu favor estava profundamente presente nessas festas. Villa não hesitava em usar suas festas como uma plataforma para testar os limites de lealdade de seus aliados. A troca de favores, promessas e até ameaças veladas eram o combustível de muitos dos acordos que aconteceriam nessas reuniões. Os inimigos entre os convidados, uma das maiores intrigas das festas de Villa era a constante presença de inimigos entre os convidados. Pancho Villa, embora fosse visto como um líder carismático e astuto, também tinha uma grande quantidade de rivais. Ele sabia que a melhor maneira de se manter à frente de seus inimigos era sempre estar no controle, até mesmo quando estava no meio de uma festa. Durante as comemorações, não era raro que figuras-chave da Revolução, que se viam como rivais ou até como ameaças, estivessem presentes. Villa usava esses momentos como uma forma de sondar as intenções de seus adversários, muitas vezes armando jogos de poder disfarçados de simples entretenimento. Havia até casos onde as festas eram mais do que uma simples reunião social, eram armadilhas cuidadosamente planejadas para desmascarar ou enfraquecer aqueles que poderiam ser uma ameaça futura. Traiciones y conspiraciones. Estos partidos también sirvieron como terreno fértil para traiciones y conspiraciones. La cultura de la Revolución Mexicana, con sus alianzas volubles y lealtades cambiantes, permitió que la gente se volviera contra Villa, u otros, con una velocidad asombrosa. Y fue en estos ambientes festivos donde comenzaron a producirse muchas traiciones. Según relatos históricos, Pancho Villa contaba con una red de espías e informantes que operaban dentro y fuera de sus partidos. Estos informantes aportaron información crucial sobre las intenciones de sus enemigos o sobre aquellos que parecían querer traicionar su confianza. No era raro que Villa recibiera informes secretos mientras bailaba o charlaba con otros líderes. Esta combinación de entretenimiento y espionaje le permitió mantener el control sobre el desarrollo de los acontecimientos. La dualidad del carácter de Pancho Villa. Una de las mayores intrigas de las fiestas fue la dualidad de Pancho Villa. Por un lado, era visto como el héroe popular, el hombre del pueblo, el que luchaba por la justicia social. Sin embargo, dentro de sus partidos también demostró un lado más oscuro y despiadado. Algunos relatos sugieren que podría ser encantador y carismático en un momento, y luego cruel y despiadado con quienes traicionaron su confianza al siguiente. Este contraste entre la figura pública de Villa y el hombre detrás de las cortinas de la revolución fue uno de los mayores secretos que pendían sobre sus partidos. La gente sabía que podía ser a la vez una figura de inspiración y terror, y esto generó un ambiente lleno de tensión, donde nadie sabía con certeza cómo reaccionaría Villa ante una situación inesperada. Conclusión: las fiestas de Pancho Villa fueron escenario de secretos, intrigas y manipulaciones. Revelaron un lado más oscuro de la revolución, donde el placer y el poder se mezclaban, y donde la política y la lealtad eran cuestionadas en cada brindis. Estas reuniones no se trataban solo de diversión y relajación, sino también de alianzas traicioneras, espionaje y juegos de poder. Villa, con su ojo astuto, supo utilizar estos partidos para conseguir sus objetivos, manteniendo un control absoluto sobre sus aliados y enemigos. El apogeo de las fiestas de Pancho Villa y los eventos de celebración vinculados a la Revolución Mexicana comenzaron a disminuir gradualmente a medida que pasaba el tiempo. Las mismas reuniones y celebraciones que alguna vez atrajeron a grandes multitudes y se convirtieron en símbolos de poder, prestigio y resistencia han comenzado a perder su brillo. El fin de las festividades de Villa no solo fue el fin de una era de exuberancia, sino que también marcó la transición de una revolución vibrante a un periodo más oscuro y turbulento. El impacto de la revolución y la guerra, a medida que se libraban las batallas y aumentaban las tensiones dentro y fuera del ejército revolucionario, los partidos comenzaron a convertirse en un recuerdo lejano. A medida que los combates se intensificaron y los objetivos de la revolución comenzaron a tomar forma de manera más seria, las fiestas y celebraciones fueron vistas como distracciones. Muchos de los principales aliados de Villa estaban ocupados con estrategias de guerra, y la necesidad de mantenerse concentrados en las batallas anuló la necesidad de celebrar. El propio Pancho Villa comenzó a distanciarse de las festividades a medida que la guerra lo consumía más. Con cada victoria y derrota, las prioridades cambiaron.
Los partidos, que alguna vez fueron una forma de solidificar alianzas y reforzar su poder, comenzaron a perder su propósito en el escenario político de la revolución. Villa se vio cada vez más presionado por nuevas responsabilidades y por la creciente presión de rivales tanto dentro como fuera de la revolución. La decadencia personal de Pancho Villa, además de los desafíos políticos y militares, el estado físico y emocional de Villa comenzó a cambiar. La notoriedad y el glamour de los partidos comenzaron a desvanecerse mientras enfrentaba una serie de crisis personales y conflictos internos. Pancho Villa, el líder imbatible e incansable, se acercaba a un punto de su vida en el que su energía, vitalidad y control sobre el ejército comenzaban a debilitarse. Los problemas financieros también comenzaron a afectar su capacidad para mantener el lujo y la grandeza de las fiestas. Las constantes necesidades de financiamiento para sus campañas militares, sumadas a las tensiones internas con su propio ejército y gobierno, hicieron imposible que Villa continuara manteniendo el estilo de vida ostentoso que los partidos le habían proporcionado. La represión del nuevo orden, con la victoria de Álvaro Obregón y el fin del movimiento revolucionario en el norte de México, los partidos de Villa comenzaron a ser vistos negativamente por el nuevo orden político. El ascenso de Obregón, centrado en un enfoque más estratégico y menos extravagante, provocó un cambio en la forma en que se llevó a cabo la revolución. Los elementos festivos, la extravagancia y la ostentación de las fiestas de Villa fueron sustituidos paulatinamente por un planteamiento más austero y funcional. Villa también empezó a ser percibido de manera diferente, tanto por los aliados como por los enemigos. Su popularidad comenzó a declinar a medida que él, una figura anteriormente imponente, se convirtió en blanco de críticas más intensas. Con esto, los actos de celebración que anteriormente lo habían puesto en el centro de atención comenzaron a disiparse, dando paso a un periodo de aislamiento y resistencia, alejado de las luces de las fiestas. Tragedia personal y legado. En 1923, la muerte de Pancho Villa fue el último momento culminante en el ciclo de su tumultuosa vida. Antes de su muerte, las fiestas y celebraciones quedaban a una distancia considerable. La figura de Villa ya no se asociaba con la alegría y la celebración, sino con la lucha, la resistencia y la complejidad política de la revolución. Aunque el fin de las fiestas ha llegado, el legado de Villa y sus fiestas secretas todavía resuenan como una parte importante de la historia de México. Las historias sobre las festividades clandestinas siguen fascinando a estudiosos, curiosos y entusiastas de la historia. Se los recuerda como un reflejo de la ambigüedad de Villa, el héroe y el hombre de guerra, el líder revolucionario y el ser humano complejo, que se permitió momentos de celebración pero también se perdió en ellos. Conclusión, el fin de los partidos de Pancho Villa fue el fin de una era de exuberancia y poder, pero también el comienzo de un periodo de reflexión sobre las complejidades de la revolución y el propio legado de Villa. Las fiestas que alguna vez estuvieron llenas de música, comida y aliados estratégicos ahora se han convertido en una parte mística de la historia, una parte perdida de la historia revolucionaria de México. Incluso una vez terminadas estas festividades, los secretos que rodearon estas celebraciones continúan intrigando y fascinando, perpetuando una imagen de Pancho Villa como un líder multifacético y enigmático. Las fiestas prohibidas de Pancho Villa revelan no solo la grandeza de un líder revolucionario, sino también las complejidades de su personalidad y la importancia de las celebraciones para construir alianzas y mantener el poder durante un periodo turbulento de la historia mexicana. A lo largo de este video, exploramos detrás de escena de estos partidos, los misterios que los rodearon, las intrigas y secretos que moldearon la reputación de Villa como un líder imbatible, pero también vulnerable a momentos de exceso y desafíos internos. Estos partidos, muchas veces inmortalizados como símbolos de resistencia, poder y la búsqueda incesante de un México mejor, fueron también escenario de dilemas, cuestiones políticas y hasta escándalos personales. El contraste entre la imagen del héroe revolucionario y la del hombre que organizaba fiestas lujosas y a veces secretas nos hace reflexionar sobre las distintas facetas del liderazgo. Pancho Villa, como muchos otros grandes líderes históricos, no solo fue un hombre de guerra, sino también un hombre marcado por las emociones y contradicciones de su tiempo. Cuando las festividades llegaron a su fin, con el poder de Villa disminuyendo y las prioridades políticas en México cambiando, las revelaciones sobre estas celebraciones se convirtieron en parte de la memoria histórica,
aún envuelta en un velo de misterio. Atrás quedaron no solo los momentos de euforia, sino también los secretos no revelados, las alianzas rotas y las estrategias de supervivencia que marcaron la Revolución Mexicana. Sin embargo, aunque el fin de las fiestas marcó el declive de la influencia de Villa, la reflexión permanece. ¿Cuántos secretos se esconden aún detrás de cada celebración, de cada encuentro secreto, de cada elección aparentemente banal que podría haber cambiado el curso de la historia? ¿Cuántos de nosotros vemos hoy a las grandes figuras históricas no solo como héroes, sino como seres humanos complejos, con sus defectos y sus triunfos, sus alegrías y sus demonios? Estos partidos pueden haber sido un reflejo del poder, la fragilidad y la lucha interna de Pancho Villa. Fueron también el escenario donde dejó su huella no solo como líder de un ejército, sino como hombre, alguien que conocía el valor del partido, pero que al mismo tiempo llevaba el peso de su misión revolucionaria. Su legado, en última instancia, sigue siendo una combinación de coraje, complejidad y, tal vez, un poco de misterio aún por desentrañar. Gracias por ver el video, te pido que le des me gusta al video, te suscribas y comentes aquí.